alguém mais sofrendo com insônia nessas últimas semanas. Nos últimos 7, 8 anos, enquanto eu venho passando por esse processo do despertar da consciência, em que é um processo psicológico, né, de mudanças psicológicas, emocionais e também físicas, né? O nosso corpo físico libera as emoções reprimidas, os traumas, as dores, né? E vai se transformando, vai ficando mais leve, vai ficando mais luminoso, capaz de receber mais luz. Então, às vezes pode ser um pouco intenso. E nesses últimos 7 anos, obviamente, eu tive diversos sintomas, né? Principalmente o cansaço, exaustão física, às vezes é até difícil de sair da cama, né? Dependendo se eu processei muitas emoções no dia anterior. E às vezes existem fases mesmo em que acontece a insônia, né? Então pode acontecer por alguns dias, já aconteceu por 2, 3 semanas de realmente ficar bem difícil dormir, mas nas últimas 7 semanas eu tenho sentido bem acentuado de não conseguir dormir antes das 3 ou 4 horas da manhã. Então isso está impactando bastante, né, a minha rotina, a minha vida. Eu gosto de me exercitar, então tenho menos energia para isso, menos energia para trabalho externo, no caso com pessoas, né? E realmente é uma fase de você estar ali dentro do cocum ali e se transformando, liberando, integrando, né, essa nova energia. É bem intenso, né? Então eu tive muitos sintomas físicos, dor de cabeça, náusea, às vezes até dor de barriga, né? Então o corpo tende a esquentar bastante, depois esfria, treme, né? Sente movimentação nos chakras, rodando, pulsando. É bem difícil dormir quando você tem várias coisas acontecendo no seu corpo, né? Pulsando, rodando, esquentando, esfriando e processando trauma dia e noite, 24 horas por dia. Porque quando a gente está passando pelo despertar da consciência, uma das características principais que levam a esse despertar, a essa expansão da consciência, é a limpeza do subconsciente, né? Então eu agora ofereço técnicas que a gente vai lá e faz essa limpezinha proativamente. A gente vai lá, limpa um trauminha, tira uma crença limitante, desenvolve uma competência, uma qualidade, né? A pessoa fica mais autoconfiante. Mas quando o despertar da consciência está acontecendo, normalmente depois, né, da ativação da energia da Kundalini, que não é só o yoga da Kundalini, esse yoga foi desenvolvido justamente para ativar a energia da Kundalini, para fazer essa limpeza pra gente. Então é criado uma ponte ali entre subconsciente e consciente, então você consegue olhar dentro do seu subconsciente sem técnicas, né? Então isso é muito legal, porque você consegue se curar, né? No caso a energia cura isso pra você. Só que você não escolhe os momentos, né? Não é igual a gente, vou agora marcar uma sessão com a Andressa e vou fazer esse trabalho e vai durar 1h30, 2 horas, né? E quando eu também sentar para fazer meditação, eu vou fazer a meditação, eu vou fazer shadow work. Você meio que determina, né? Mas quando o despertar está acontecendo, você não determina o tempo, quando, o momento em que você está curando. E a intenção desse vídeo é realmente só dividir com você que está passando pelo despertar da consciência. Você não está sozinho, não é fácil, né? Essas últimas semanas estão sendo bem desafiadoras em todos os aspectos psicológicos, emocionais e físicos, né? Mas a recompensa é grande, é imediata também. Você sofre ao mesmo tempo, você expande, ao mesmo tempo você vai passando ali pelo processo de cura, né? De reconectar com a essência, viver do divino, do todo. Então é maravilhoso, mas não é fácil. Então se você está passando por esse processo, continue, né? Sendo forte, tendo fé que você está acolhido, que você está cuidado, amparado pelas forças do amor, né, e da luz.
E se você ainda não está passando pelo despertar da consciência, mas está sentindo várias emoções e sintomas físicos, né? Então é importante que você aprenda a realmente liberar essas emoçõezinhas que estão dentro de você, porque senão você vai ficar brigando com todo mundo, você vai virar uma panela de pressão, né, dentro de você. Vai gerar muito conflito, briga, acidente, perdas financeiras, né? Realmente essa energia ela precisa sair de alguma forma, então o ideal é que você aprenda a canalizar e expurgar de uma forma segura e saudável. Porque se você não fizer esse trabalho de limpeza emocional e energética, você vai sair por aí feito uma bomba relógio, né? Então não vai ser bom nem para você nem para as pessoas que você convive. Então é importante que a gente tome consciência do que está acontecendo com a gente. É muito sério, isso não é brincadeira, e a gente não vai ver na televisão porque não é conveniente para eles que as pessoas despertem, né, e saiam do sistema, e vivam bem, vivam felizes, vivam em paz, porque daí a gente não vai precisar ficar consumindo tanta coisa, não vai ter vícios, né, não vai ficar doente. Então, assim, não é interessante para a indústria que a gente desperte. Então você não vai ver nada disso na televisão, apenas notícias de medo, para que você realmente fique ali preso nessa energia do medo e não se dedique nesse processo. Então comece a meditar, comece a liberar suas emoçõezinhas, né? Cuidar de você, se tratar com amor, com respeito, porque é assim que a gente vai despertando e um vai levando o outro junto para casa, né? E a nossa casa é um lugar de paz, de alegria, abundância, tranquilidade e amor. E nós temos os líderes aí, né? O pessoal mais velho, Master, Eckhart Tolle, Sadhguru, Mooji, Maharaj da Índia, todo o pessoal que trouxe a mensagem, que escreveu os primeiros livros, que fez as primeiras transmissões, né? Aí depois a gente tem a outra onda de pessoas que estão despertando, né? Normalmente é um processo que você vai aos poucos, né? Liberando esses traumas, essas dores e expandindo a consciência. Dura alguns anos, né? Cerca de 8, 15 anos. Tem gente que faz com menos, tem gente que faz com mais. E são dezenas de milhares de pessoas passando por esse processo, tá, gente? Se ainda não ficou muito claro, não chegou para você, logo vai ficar muito exposto, muito concreto, porque são muitas pessoas que estão passando por isso, né? Muitas delas já iluminaram a consciência, por sinal, mas se viver de uma consciência iluminada, autorrealizada, é muito diferente do que a gente vive no medo, né, na angústia, na preocupação, individualista, né, sempre pensando em si, sempre eu, ego, né. Então, quando a gente vai migrando na expansão da consciência, você vai entendendo que você nem existe como indivíduo. Na sua cabeça era apenas uma ilusão, né, que você é o todo, é a vida. Então não tem como ser egoísta, não tem como machucar o outro, não tem como roubar, matar, enganar. E é por isso que Eckhart Tolle escreveu o livro Uma Nova Terra, né? Que é realmente quando a gente passa a viver da consciência expandida e viver do amor, viver da compaixão, viver da alegria, né? Da liberdade de ser um com o todo. Então eu super indico esse livro do Eckhart Tolle, vou escrever até aqui embaixo, Uma Nova Terra, e o outro famosíssimo, O Poder do Agora, que ele em si já vai começar a expandir sua consciência no momento que você está lendo, né? Então persevere ali, porque a leitura realmente ela é feita para te prender de uma forma em que você não tenha para onde escapar e a sua consciência vai expandindo, mas às vezes você precisa ler algumas vezes a mesma página, mas vale muito a pena, tá? Invista em você, meditação, terapia, a leitura desses livros, e já vai assim se preparando proativamente para o despertar da sua consciência, né? E você que está passando pelo despertar, você não está sozinho, vamos juntos, um levando o outro, né? Com paciência, com disposição, com resiliência, e eventualmente a gente chega lá.